Olá, eu sou o professor Rafael Teixeira e essa é a videoaula de Sociologia do primeiro bimestre do módulo 4. Estamos no ensino médio das unidades escolares da DIESP e nesse momento abordaremos o tema da formação do Estado. Pegue seu caderno para que você possa fazer suas anotações, pois ao final dessas orientações você deverá ser capaz de saber o significado da palavra poder e suas diversas formas de manifestação e os autores básicos da formação do Estado moderno. Poder é uma palavra originada no latim, potere, e tem a mesma raiz que a palavra potência. Ambas remetem à capacidade de fazer algo, de empreender algo. O poder pode ser político, econômico, familiar ou de persuasão. Para além da autoridade, o comando ou simplesmente a faculdade de ser capaz de algo, como atributos físicos ou intelectuais, o poder é uma força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana. Ele expressa-se pelo embate de forças, mas, antes disso, existe autonomamente enquanto uma força. Diante de tantas experiências de se encarar o poder, vários pensadores desenvolveram suas teorias sobre o assunto. Talvez a mais complexa e que explique de maneira mais minuciosa foi feita por Michel Foucault. O filósofo francês entendeu que a sociedade é um complexo de micro-relações de poderes que visam controlar os corpos das pessoas e impor a sua disciplina. Para o filósofo francês, todas as instituições são casas de confinamento que moldam o comportamento dos indivíduos, controlando-os para que sejam produtivos e corrigem aqueles que não se enquadram às normas sociais ou cujos corpos não aguentaram a alta produtividade devido a doenças físicas, mentais ou emocionais. Foucault entende que o poder é um feixe de relações. Para ele, o poder, na atualidade, não se encontra centralizado, mas dissolvido nas relações sociais. Karl Marx, filósofo, sociólogo e economista alemão, vê o poder como um jogo de dominação política existente na humanidade, desde o seu princípio, por meio das lutas entre classes. Para Marx, o poder reside naqueles que possuem os meios materiais de produção de capital e que, em sua época, eram as fábricas e as terras. Assim, por meio de domínio econômico, o proprietário submete os trabalhadores ao seu poder. Para o sociólogo alemão Max Weber, poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Essa imposição é direta e deliberada e pode ter aceitação como uma força de ordem ou não. Quando as pessoas submetidas ao poder de alguém aceitam a ordem, há uma transição de forças no âmbito do poder para o âmbito da dominação, sendo que a pessoa que aceita a imposição de ordem fica submetida à autoridade da outra. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o poder é compreendido dentro de uma esfera social, atravessada pelo que o pensador chamou de hábitos. O hábitos é um conjunto de valores, normas, regras e gostos e elementos culturais, como a arte, a religião, a literatura, etc., que moldam a sociedade e têm a capacidade de juntar ou de separar as pessoas. Para o filósofo italiano contemporâneo Norberto Bobbio, existem formas de poder que classificam os diferentes meios de obtê-lo e exercê-lo na sociedade. Bobbio identificou 3 formas de poder. São elas: poder econômico, exercido por quem tem posse dos bens materiais e do dinheiro. É o poder econômico que mantém o funcionamento do sistema capitalista e que faz com que os trabalhadores se sujeitem ao poder do patrão. Poder ideológico, exercido por quem tem a capacidade de criar ideias e ideologias e, com isso, influenciar os outros. Esse tipo de poder mantém toda uma estrutura social em pleno funcionamento, pois faz com que os sujeitados aceitem o poder contra eles investidos. O poder político é legítimo desde que vise alcançar os fins de uma comunidade política.
O primeiro pensador que tratou do Estado, baseado seus estudos nas formas de organização das sociedades na história, foi o italiano Niccolò Maquiavel. Ele escreveu o livro O Príncipe, em 1513. A Itália estava fraca, dividida em províncias. Essa situação expressava a fragilidade de um país suscetível a invasões. Para Maquiavel, só havia uma forma de fortalecer a Itália: a unificação. E esta só seria possível com o governo de um príncipe que poderia organizar uma sociedade sem maus desejos, educada, virtuosa e com estabilidade nas instituições. Já o pensador inglês Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679, defende o homem no seu estado de natureza. Ele vive em permanente guerra de todos contra todos. O mais forte sempre busca dominar o mais fraco. Nesse estado, todos são igualmente livres. Tudo é de todos e nada é de ninguém. Por isso, para ele, o estado de natureza é um estado de guerra, onde o homem é o lobo do próprio homem. Para Hobbes, a assinatura de um papel não resolveria os problemas. Era preciso que todos os homens se submetessem à sua vontade de um só homem que conseguisse que eles mantivessem respeito às leis. Esse homem que centralizava o poder seria o rei e a organização da sociedade seria o Estado absolutista. Outro pensador importante, o inglês John Locke, que viveu entre os anos de 1632 e 1704, defende que todo homem, ao nascer, tem o direito à vida, à liberdade e à propriedade, e que a sociedade deveria criar um conjunto de leis e escolher a forma de governo a partir da decisão da maioria. O objetivo principal desse governo seria garantir a propriedade. Caso não cumprisse sua obrigação e usasse de força acima do permitido pelas leis, daria o direito legítimo ao povo de resistir e derrubar o governo tirano. Pois, para Locke, qualquer tipo de governo só seria legítimo com o consentimento do povo. Ao descrever a sua importante obra, O Contrato Social, o pensador suíço Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre os anos de 1712 e 1778, afirma que os homens escolheram entre serem completamente livres e seus impulsos ou aceitarem as garantias de liberdade e de propriedade definidas pelas leis. Você pode achar estranho e se perguntar: como pode alguém ser livre se existem leis que limitam a sua liberdade? Para Rousseau, a partir do momento em que nós fazemos as leis, obedecê-las é um ato de liberdade. No entanto, para o autor, o contrato legítimo se origina do consentimento necessariamente unânime, ou seja, da vontade geral, que difere da vontade da maioria. Bom, estamos chegando ao final desta aula. Anotou tudo em seu caderno? Então, compartilhe esses conceitos com seus colegas, ok? Um forte abraço e até o próximo encontro.